Olá pessoal, tudo bem? Por que é tão importante medir a eficiência das máquinas? Então o tema de hoje a gente vai discutir justamente por que é tão importante medir a eficiência das máquinas. Então uma primeira pergunta já vem à mente quando a gente fala em eficiência, produtividade. Você está usando todo o potencial das máquinas que você já possui? Essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta é, quando você decide comprar uma nova máquina, você leva em consideração a utilização da capacidade que você tem ou não? Quantos novos projetos a sua fábrica poderia atender ou diminuir a quantidade de horas extras se as máquinas pudessem trabalhar mais tempo dentro do mesmo tempo, ou seja, uma melhor utilização da sua capacidade? Então, medir a eficiência da máquina é importante por quê? Porque você consegue produzir mais dentro do mesmo tempo, consegue atender mais pedidos com a mesma estrutura, consegue um menor custo de fabricação, pois se eu estou com os mesmos recursos e estou conseguindo produzir mais dentro do mesmo tempo, sem fazer hora extra, o meu custo de produção cai. Consigo aumentar o meu faturamento sem investimento. Possuindo indicadores na fábrica, fica muito mais fácil identificar e solucionar as melhores práticas e as soluções para a sua empresa. Não tem como você melhorar se você não sabe quais são os problemas e quais são os maiores problemas. Você precisa de uma direção. A ideia do indicador é mostrar onde você tem que atuar e qual o tamanho do esforço que você tem que fazer para melhorar. Se você não pode medir, como gerenciar? Então, um dos fatos mais importantes é ter indicadores para poder lhe ajudar a fazer essa melhoria. Então, existe uma forma de medir de forma simples e eficiente a produtividade, a eficiência da minha empresa? Sim, já existe um indicador. Existe algum indicador para medir a eficiência da minha máquina ou da minha fábrica? Sim, já existe. É o OEE. Esse indicador ele é tão importante que ele representa de 3 a 7% no lucro líquido da empresa. Ou seja, cada ponto percentual que você melhora, você consegue de 3 a 7% no lucro líquido. Essa talvez seja a resposta desse vídeo. Por que é tão importante monitorar a eficiência da fábrica, das máquinas? Porque cada ponto percentual no OEE corresponde de 3 a 7% no lucro líquido. Então eu acho que por aqui já responde o tema desse vídeo. Agora, vamos entrar um pouquinho mais a fundo no OEE, né? Ele é muito simples de calcular. O mais difícil é conseguir dados com qualidade. Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito. Para você ter uma ideia, as empresas de nível mundial e classe mundial, elas trabalham com OEE na faixa de 85%. A média das empresas do mundo gira em torno de 60%. A média das empresas brasileiras, segundo uma pesquisa aqui, uma fonte, é de 27%. Se a gente se basear por isso, a gente consegue dobrar a nossa produtividade para ficar na média mundial. Nós nem estamos falando em ser empresas de classe mundial, a gente simplesmente está falando de entrar na média. Ou seja, a gente tem um potencial de melhora muito significativo. 3 perguntas estão associadas ao OEE. Qual é a real utilização das suas máquinas? Se você está produzindo dentro da velocidade adequada e qual o desperdício que você tem, as perdas que você tem no processo produtivo, os retrabalhos que você tem. Entrando um pouquinho mais, o OEE, na verdade, são 3 pilares: disponibilidade, performance e qualidade. A multiplicação desses 3 indicadores é que vai gerar o OEE. A disponibilidade, como funciona? Ela está muito ligada ao tempo que você tem disponível para trabalhar e ao uso efetivo desse tempo. Então, quais eventos param a produção? Então, eu costumo brincar que a disponibilidade é tempo de retirada de cavaco, ou seja, quanto tempo realmente eu estou usinando a peça. Então, os eventos que param a produção são tempo de setup, a quebra da máquina, manutenção, alguma ociosidade por falta de material, falta de programa CNC, alguma coisa que faça com que a máquina não esteja retirando o cavaco, não esteja produzindo efetivamente. Quando a gente fala em performance, a gente já vai comparar o tempo que eu estimava para fazer aquele trabalho e o tempo que eu gastei. Então, se eu tinha uma operação que era para ser feita em 1 hora, imagine que o operador gastou 2 horas para fazer a mesma operação. Ou seja, qual foi a minha performance? 50%, porque eu precisei dobro de tempo para conseguir fazer aquela operação. Quais são os eventos que interferem na velocidade da produção, né? O potenciômetro não está no máximo,
existe um problema de fixação, existe uma vibração do equipamento ou falta de manutenção, e isso você tem que diminuir a velocidade. Ferramentas não adequadas, os materiais fora de especificação, ou seja, uma série de fatores que modificam o ritmo, a velocidade de produção. Quando a gente fala em qualidade, nós estamos falando não só das peças que foram mortas, mas também dos retrabalhos. Então, quanto de tempo a gente perdeu com isso? A multiplicação dos 3 indicadores é que vai dar o OEE. Então, entendendo um pouquinho melhor o OEE, né, o cálculo do OEE, imagine que todos nós temos 24 horas por dia. Só que existe um horário indisponível. Eu não tenho turno 24 horas. Ou posso ter também, mas o tempo não programado. O tempo programado é o tempo que a sua máquina está disponível para produzir. Muito bem. Descontando todas as perdas de disponibilidade, as paradas, quanto tempo efetivamente a sua máquina estava produzindo? O indicador de disponibilidade é só razão de um pelo outro, ou seja, se eu tenho minha máquina disponível 10 horas por dia e eu fiz uma medição de que ela trabalhou efetivamente 7 horas, ou seja, eu utilizei 70% do tempo disponível para produzir. Esse é o pilar disponibilidade. Do tempo produzindo, eu tenho a produção teórica, então dessas 7 horas foram 7 peças de 1 hora prevista cada uma, mas eu não consegui fazer em 7 horas. Eu demorei 14 horas para concluir as 7 peças de 1 hora, ou seja, a minha performance foi de 50%, ou seja, por algum motivo, né, eu tive uma perda de velocidade e então não consegui fazer no tempo que deveria ser feito. Tá? Então a performance é justamente a razão entre a produção real e a produção teórica. E a qualidade de tudo aquilo que eu produzi, descontando os retrabalhos, as perdas, enfim, é realmente que eu consegui produzir com qualidade. Todo o resto é desperdício. Eu tive desperdício na disponibilidade no uso das máquinas, na performance com perda de ritmo, na qualidade com retrabalhos ou peças refugadas ou mortas. O OEE ele vai utilizar esses 3 pesos para a formação do OEE. Se a gente pegar das 24 horas e pegar o que foi efetivamente produção de peças boas dentro do ritmo, a gente vai ver que a quantidade de perdas que a gente tem dentro do processo de fabricação são muito grandes. Então a ideia é trabalhar justamente nessas perdas. Se a gente pegar um indicador de classe mundial, OEE de 85%, o que significa? Significa que a gente está trabalhando com disponibilidade na casa dos 90%. A performance na casa dos 95%. Não existe 100%, ok? Mas existem indicadores bastante significativos, em valores altos. A qualidade na casa dos 99%. Ou seja, esses 3 pilares podem servir de referência para você conseguir melhorar o seu OEE. O que você está mais longe, na disponibilidade, na performance ou na qualidade? Eu gosto muito desse gráfico. Esse gráfico mostra que a gente tem que trabalhar cada pilar de uma vez depois da outra, numa sequência. A disponibilidade, então se eu tenho aqui 10 horas de tempo disponível e eu estou utilizando efetivamente apenas 6 horas, essas 6 horas aqui vão limitar a minha performance. E se eu tive um tempo efetivo aqui de 4 horas do que era programado, eu reduzi também a qualidade, ou seja, um vem limitando o outro. Sempre quando ele for trabalhar com o OEE, a gente tem que trabalhar pilar por pilar. A disponibilidade, se a gente conseguir aumentar um pouquinho a disponibilidade, a gente vai conseguir performar melhor e ter mais itens com chance de ter qualidade. Ou seja, é um dos principais trabalhos que devem ser feitos, é aumentar o uso efetivo das máquinas. Descobrir por que a gente não consegue um uso tão significativo. E na prática, o que você está desperdiçando, todos aqueles desperdícios, são o seu maior bem, ou seja, a sua capacidade de produzir. Então, isso tem um impacto muito significativo, né, na sua fábrica. A gente já viu que pode representar 1% de OEE, representar de 3% a 7% do lucro líquido da empresa. Fazer isso de forma manual pode não ser muito fácil, né, ou custar muito caro. A GRV criou uma maneira de medir isso automaticamente, ainda custando pouco. Então, não necessariamente precisa usar a solução da GRV Software, mas é uma solução que a gente achou bastante interessante. A gente desenvolveu o GRV Sensor
é um hardware que ele vai preso à máquina, ele vai ficar monitorando aqui, transmitindo o estado real dessa máquina, e ele tem um custo de R$ 59,90 por mês. Com praticamente nenhum investimento inicial, é sem fio, ou seja, facilita demais a instalação. Então, para vocês entenderem como funciona isso, as máquinas vão receber o sensor, vão transmitir esses dados diretamente para o sistema. Então, mostrando aqui um pouquinho da instalação, um técnico vai colocar ela ligada ao spindle da máquina. Cada máquina tem uma forma diferente de instalar, mas a gente vai monitorar e essas máquinas vão transmitir em tempo real para que você possa acompanhar a evolução do seu processo de fabricação. O resultado esperado, né, do sensor do tempo total disponível, descobrir quanto tempo eu tive de parada, né, até as microparadas, ou seja, um operador abriu a porta da máquina, enfim, essas microparadas também serão contabilizadas para você saber exatamente qual é o tempo efetivo produzindo, né? Muito bem. Na prática, vamos fazer uma simulação aqui, uma analogia. Imagine que você tem 7 máquinas e que elas estão disponíveis, tempo programado, 10 horas por dia. Se você tem, a gente colocou o sensor e está medindo que essas máquinas estão trabalhando 7 horas por dia, ou seja, você está com disponibilidade de 70%. Muito bem. Se a gente conseguir aumentar apenas 1 hora na utilização das máquinas, ou seja, de 7 para 8 horas por dia, isso significa que você ganhou 7 horas de trabalho por dia. Equivale à sua produção anterior, ou seja, você ganhou uma máquina, um funcionário, energia elétrica, simplesmente melhorando o seu processo de fabricação, identificando quais eram os problemas que faziam com que você não, primeiro medindo e depois identificando os problemas que você não conseguia atingir um índice de disponibilidade de 70% para 80%. Conclusão. Com os indicadores na fábrica é possível identificar, solucionar e direcionar para que a gente consiga melhores resultados. Medindo a eficiência das máquinas é possível produzir mais dentro do tempo, atender mais pedidos com a mesma estrutura, menor custo de fabricação, faturamento maior sem investimento, reduzir as horas extras, enfim, uma série de outros. Aumentar a produtividade, eliminar desperdício para obter mais lucro. Então, pessoal, gostaria de agradecer. Esse é o primeiro vídeo da sequência que nós vamos produzir, um por semana. Eu gostaria que fizessem comentários, elogios e críticas e se inscrevam no canal para receber as novidades. Ok? Obrigado e até a próxima!